Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Hoje nós falaremos sobre a ascensão e a expansão fascista. Na primeira aula, nós comentamos um pouco sobre como o fascismo e o nazismo foram tomando poder, na Itália e na Alemanha. Agora nós falaremos um pouco mais profundo, abordaremos um pouco mais profundamente como é que o fascismo ele se incorporou na Itália. E aí, na próxima aula, falaremos sobre o nazismo também se incorporando na Alemanha de forma mais detalhada. Então, vamos seguindo. A partir dessa aula, até encerrarmos esse projeto, continuaremos a analisar o desenvolvimento e a expansão do fascismo e do nazismo, contrapondo as definições de fascismo e totalitarismo. Então, deixaremos claros a diferença que há entre totalitarismo e fascismo. Também falaremos sobre totalitarismo e nazismo, trazendo todas as semelhanças e as diferenças entre esses pontos. Além disso, falaremos sobre as causas da Segunda Guerra Mundial, seus principais envolvidos, os impactos sobre o mundo e a questão do Holocausto, que se abateu não somente sobre os judeus, mas também sobre ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais e grupos políticos opositores ao nazismo. Vamos analisar as relações entre fascismo e as ideias e práticas eugenistas e antissemitas em circulação na Europa desde o final do século XIX. Então, pessoal, o que seria eugenistas, certo? A eugenia consiste em uma série de crenças e práticas cujo objetivo é melhorar a qualidade genética da população. Ou seja, acredita-se na eugenia que há raças humanas superiores às outras, que prevalecem no ambiente de maneira mais adequada. Uma das formas encontradas para praticar a eugenia foi a castração forçada de pessoas consideradas não dignas de transmitirem seus genes às futuras gerações. Essa foi apenas uma, entre outras formas. E encerraremos as aulas com um cenário pós-Segunda Guerra, com a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, no lugar da Liga das Nações, e a criação do Estado de Israel. Por se tratar de um tema bastante vasto e de um arsenal quase inesgotável de informações, os assuntos que abordaremos não serão muito abrangentes. Para podermos manter o cronograma, estudaremos sobre a espinha dorsal, entre aspas, porque não dá para traçar um ponto onde existam principais temas para se abordarem e outros não, Tudo é muito relevante, tudo é muito importante na Segunda Guerra, mas vamos trabalhar de uma maneira onde a gente traça uma linha cronológica um pouco mais lógica dentro daquilo que a gente quer trabalhar. E vamos passar pelos elementos pré e pós-conflito. Então, trabalhando aqui agora sobre como se construiu o Estado fascista, como se construiu o Estado nazista, e depois a situação pós-conflito, com a criação do Estado de Israel, com a situação da criação da ONU e tudo mais. Seguindo então para o próximo slide. Na aula anterior, nós analisamos a ascensão do fascismo italiano e do nazismo alemão, que, embora tivessem semelhança em seus discursos e atuações iniciais, esses são movimentos com especificidades ditadas por seu próprio contexto nacional de implantação. O historiador Robert Paxton, em Anatomia do Fascismo, se recusa a definir o fascismo logo de cara, pois compreende que o movimento foi e ainda é multifacetado e se criou em condições específicas do século XX. Seu modelo de análise aponta 5 etapas. Então, a primeira, movimento. Segunda, enraizamento partidário. Terceira, ascensão ao poder. Quarta, exercício do poder. E 5, radicalização ou entropia. Nós falaremos ainda nessa aula sobre esses 5 estágios, daquilo que o Paxton aponta sobre a análise do fascismo, de como ele se compreende e ele se aplica dentro de uma sociedade. Somente em 2 casos o fascismo completou essas 5 etapas, na Itália e na Alemanha. Os demais países com regime democrático, em algum momento de sua história, tiveram ou ainda têm algum grau de fascismo, em geral, no primeiro estágio, o de movimento.
Entenda o desenvolvimento do fascismo até o início da Segunda Guerra Mundial a seguir. Vamos trabalhar sobre isso, então, a partir do próximo slide. Então, o primeiro aqui é o movimento. As características principais do movimento. Predomínio de ideais contrários ao status quo, em especial antiburguês, antiliberal, antissocialista e anticomunista. Status quo seria o estado atual, ou seja, seria contrário à ideia daquilo que já existe naquele momento, né? Então, uma política antiburguesa, antiliberal, antissocialista e anticomunista. Uma característica única que seria trabalhada no fascismo. Oposição à política tradicional, ou seja, apresentando algo novo, algo diferente, algo que a população olhe e acredite, né? Tipo, olha só, isso aqui é diferente, isso aqui é novo, isso aqui é interessante, isso aqui é fora do comum, é fora do que a gente já está vendo. É uma forma de vender também essa parte mais um pouco populista, né? De você atrair as camadas da população ao seu favor. Ideal de regeneração da sociedade, ou seja, você aponta que a sociedade está doente, a sociedade está mal, ela precisa ser renovada, ela precisa de novos ares, ela precisa de novos meios, ela precisa de uma regeneração, ela precisa mudar. Situação de marginalidade do sistema político. Você aponta que todo o sistema político que existe, ele está defasado, ele está corrupto, ele está podre, e você precisa mudar isso. Você não pode permitir que as mesmas pessoas continuem, você não pode permitir que os mesmos partidos continuem, você não pode permitir que aquela situação permaneça a mesma. Você tem que mudar, você tem que escolher novos meios, você tem que escolher uma nova política para votar, você tem que escolher novos caminhos para seguir, porque aquilo não está bom, aquilo não presta, aquilo tem que ser dizimado e algo novo precisa ser construído a partir dali. Alguns eventos representativos na Itália, que foi o surgimento do movimento fascista em 1919, bem antes de quando surgiu o nazismo na Alemanha, né? A Itália ela se firmou como um regime fascista muito tempo antes, né? Antes mesmo dos anos 20. Na Alemanha, nós veremos algo acontecendo próximo de 1929, 1930, por aí. A Itália, pelo menos 10 anos antes, a gente pode considerar assim, o movimento fascista ele já estava muito presente. Eventos representativos na Alemanha foi o surgimento do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Foi também em 1919, mas esse partido, né, que seria o Partido Nazista, né, posteriormente sendo reconhecido desse jeito, mesmo sendo surgido em 1919, ele não ganha tanta força, ele não cria tanto poder, ele não ganha destaque. Ele começa a construir uma base mais sólida só lá perto dos anos 30, né? São muitos anos aí que se passam tentando chegar ao poder, mas muito longe da maioria da população votar nesse partido, né? As ideias na Alemanha, a população não aderia, ela não concordava, não se interessava. Então, mesmo sendo criado ao mesmo tempo em que surge o fascismo na Itália, para a Alemanha demora um pouco mais para que aconteça uma tomada ao poder, uma ascensão ao poder. Seguindo para o próximo slide. A etapa número 2 seria o enraizamento. Quais são as características principais do enraizamento? Uma integração ao sistema político com mobilização partidária. Adequação de seus ideais a programas políticos. Incentivo de alianças com grupos conservadores. Antiliberalismo torna-se seletivo. Acirramento do anticomunismo, antissocialismo. O que significa então falar sobre o enraizamento, né? Significa o quê? Que esse movimento ele precisa criar raízes, ou seja, ele se integra ao sistema político, né? Ele cria uma mobilização partidária, né?
ele se integra, ele vai criando camadas para ser absorvido dentro dos partidos políticos já existentes. A adequação de seus ideais a programas políticos. Então, faz parte disso que a gente está falando. Esse movimento ele precisa se adequar para poder ser aceito, ele precisa se encaixar. Para se encaixar, ele vai se adequando, ele vai modificando alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, fala, não é tão assim como vocês pensam, a gente está falando de outro jeito, vocês que entenderam errado, a gente é mais para cá do que para lá. Sempre dando muita manobra, tendo muita jogada, muita articulação. Por isso que são sempre reconhecidos como modelos muito populistas, né? Porque ser uma maneira de conversação muito interessante, né? Você consegue jogar, você consegue falar muito bem, você se articula e você acaba entrando nesse meio. O início de alianças com grupos conservadores, né? O antiliberalismo ele torna-se seletivo, ou seja, esse sistema ele passa a reconhecer que, para ser aprovado, para conseguir engajamento, ele precisa se aliar com quem é forte. Naquele momento, dado aquele contexto histórico, os grupos conservadores eles eram mais poderosos. Então, você vai lá, se alia ao conservadorismo e você cria uma base um pouco mais forte, você cria um enraizamento ali para que você defenda, né, aquela postura que você possui. Então, o antiliberalismo que antes era muito presente, ele torna-se seletivo, né? Então, peraí, não é que a gente é totalmente antiliberal, não é isso. Algumas coisinhas a gente concorda, outras não. Faz parte daquela jogada que eu acabei de comentar, né? Você tem que se adequar muito bem, você vai usando muita jogada para poder entrar dentro desse meio. E aí, por consequência, você cria um acirramento do anticomunismo e do antissocialismo. Se você se adequa aos conservadores, se você puxa mais a sardinha para o lado do conservadorismo, então você tem que ir em contrapartida ao comunismo. Você não pode seguir as duas vertentes. Ou você é um, ou você é outro. Quando você tem um sistema fascista de governo, você se alia mais ao conservadorismo, você aproxima-se mais dessas ideias. Em contrapartida, você cria uma barreira, né, que te impede de conversar com o comunismo e com o socialismo. Isso já é enraizado, né, no modelo fascista, mas que ganha força quando você tem que se aliar a outros grupos políticos para criar essa potência, essa força, né, que cria uma força também externa, né, uma adequação da população. Né? A população passa a te admirar. Por quê? Porque você não concorda com essas práticas. E visto no contexto social integrado, né, naquele momento, o anticomunismo e o antissocialismo eram vistos como grandes façanhas. Né? O mundo não concordava com o comunismo naquela época. Lembrando sempre, estamos falando de um contexto histórico isolado, comentado a partir daquilo que a gente tinha no século XX. Naquele momento, naquela ocasião, um trecho, um recorte histórico específico. Hoje em dia são outras considerações, outras vertentes que a gente considera de outras maneiras. Naquele momento, o mais lógico era dessa maneira para acontecer. Eventos representativos na Itália. A mobilização do Partido Nacional Fascista no Vale do Pó, de 1920 a 1922. E os eventos representativos na Alemanha. A mobilização do Partido Nazista de 1928 a 1933. A transição de votações com pouca expressão para o parlamento. E as votações expressivas entre 32 e 33. Então aqui, no caso da Alemanha, começa a haver alguma coisa com expressão, né, ao movimento nazista entre 1932 e 1933. Talvez não tão exacerbado como se imaginava, né, mas ganha um pouco mais de força. Seguindo para o próximo slide. A ascensão ao poder é o terceiro estágio. Características principais. Convite de grupos conservadores para nazifascistas assumirem o poder. Ou seja, aqui nós destacamos essa
talvez uma das principais etapas, se não a principal, que tanto no caso da Itália como no caso da Alemanha, não houve nenhum tipo de golpe para assumir o poder, né? Não houve uma tomada do poder à força. Nos dois casos, houve um convite dos grupos conservadores para que esses dois líderes eles assumissem o poder. No caso da Itália, o rei convidou Mussolini para assumir o cargo de primeiro-ministro, e no caso da Alemanha, o então presidente convidou Hitler para assumir o cargo, né, de chanceler. Eventos representativos na Itália. A Marcha para Roma, em 1922, onde o Mussolini é convidado pelo rei Vitório a ser o primeiro-ministro. E os eventos representativos na Alemanha, é onde o Hitler assume a chancelaria em 1933. Era isso que eu estava comentando, que não houve nenhum tipo de tomada de poder da força. Eles foram convidados, né? Eles já possuíam, né, uma certa expressão, né, dentro do cenário político, e acabaram sendo convidados, né, para assumir esses cargos. Claro que não imaginando que eles se tornassem aquilo que se tornaram, devido ao encobrimento, vamos colocar assim, né, do que os seus ideais pregavam. Mas foram convidados, né, imaginando que eles seriam um pouco mais populistas, né, e que suas ideias, né, seus ideais, eles fossem mais conservados, né, retidos, do que realmente se apresentaram como eram. O quarto estágio é o exercício do poder. Suas características principais são tensão entre Estado normativo e Estado prerrogativo, que é um modelo de Estado dual. Vamos falar mais ou menos sobre o que seria Estado normativo e Estado prerrogativo. Estado prerrogativo é formado pelas organizações paralelas ligadas a um partido único, ou seja, o Estado prerrogativo é algo um pouco mais fechado, né? Ou seja, haviam as organizações do próprio partido, né, que trabalhavam para eles. Então não havia, né, uma abertura, né, de governo. Já o Estado normativo, ele é constituído pelas autoridades legalmente constituídas e pelo serviço público tradicional. Ou seja, enquanto o Estado normativo seria aquilo que se entende como o tradicional, o normal, o que acontece, né, até hoje em todos os países, ou pelo menos a maioria dos países, o Estado prerrogativo ele era mais fechado, né, um pouco mais censurado, onde o governo ele era tido por apoiadores, né, do poder da situação. Você não tinha tanto espaço, você não tinha por onde escapar. Era muito mais fechado. A eliminação dos inimigos internos ao partido, tanto dos inimigos fascistas como nazistas, então havia essa ideia de aniquilação de tudo aquilo que representasse perigo. Então, no caso mais primordial nesse estágio, seria a eliminação dos comunistas e dos socialistas. Eles representavam uma ameaça, eles eram um perigo para os fascistas e os nazistas. Então, eles tinham que ser exterminados. Um cabo de guerra entre líder, partido, sociedade civil e Estado, e um terror de Estado. Ou seja, você provocava pânico, você provocava uma tensão da população. Você vendia uma imagem de que aquelas pessoas, aquelas situações que aconteciam, né, que fugiam ao poder do governo naquela situação, que elas eram ruins, que aquilo era ruim para o país, que aquelas pessoas não podiam continuar sendo como eram, porque aquilo prejudicaria e aniquilaria toda a população. Seria muito, muito, muito ruim. Você vende uma ideia, né? Você vende aquilo de que aquele modelo, aquela situação, aquelas pessoas que defendem aquilo é o errado e muito errado. E você criando esse pânico, criando esse medo, você consegue mobilizar as pessoas, né? Porque as pessoas com medo,
elas são facilmente manipuladas. Havia toda uma estratégia, né, para vocês entenderem que é muito complexa, né, toda essa situação, toda essa capacidade de governança que existia. Os eventos representativos na Itália foram os fascistas no poder de 1922 a 1943 e na Alemanha foi o poder dos nazistas, né, de 1933 a 1945. Vamos seguindo. Agora nós chegamos no quinto estágio. Seria a radicalização ou a entropia. Características principais: processo de autodestruição, predomínio do estado prerrogativo sobre o estado normativo. O que seria um processo de autodestruição? O Estado ele não consegue mais se manter defendendo aquilo que defendia, né? Não há mais capacidade para se defender aquelas posturas, aquelas ideias, aqueles costumes. Então, o próprio Estado, a própria ideia, a própria força, ela começa a se desintegrar. Ela não consegue mais seguir, ela não consegue ter forças para se manter. E ela vai se destruindo aos poucos, né? Ela vai se deteriorando, ela vai se desgastando, a população se cansa, começam a haver muitas pressões externas, existe um desgaste também dentro do próprio governo, né? Você cria novas situações onde os próprios aliados do governo tentam situações para tomada de poder e uma virada dessa situação. É um processo que, como se desgasta muito, né? Todo e qualquer movimento é para tentar salvar um pouco daquilo que ainda restou ou restaria de uma possível retomada, né, aos eixos. E o predomínio do Estado prerrogativo sobre o Estado normativo seria o quê? Esse fechamento ainda mais acentuado, né, do governo, onde todos os papéis, todas as organizações, né, do governo, elas são tão ligadas ao partido que não sobra mais lugar para ninguém. Ou seja, é tudo muito fechado, é só a gente que comanda, não tem ninguém para falar, ninguém vai entrar aqui, somos totalmente fechados e se alguma coisa acontecer, saberemos que é daqui. Não dá espaço para mais ninguém. Somos nós quem mandamos e pronto, e acabou. Os eventos representativos na Itália serão os momentos da radicalização e normalização ao longo do período fascista. Tem também a República de Salò, de 1943 a 45. Essa República de Salò, nós falaremos um pouco mais para frente sobre ela. Eventos representativos na Alemanha, apontamos a solução final, que foi a política de extermínio dos judeus e os demais prisioneiros dos campos de concentração, que aconteceram de 1942 a 45. Então, aí nós temos um maior período dos extermínios, né, onde o Holocausto foi mais presente, mais agudo, mais visível. Vamos seguindo agora, próximo estágio. Essas então foram as 5 etapas que nós comentamos sobre como se instaura um modelo fascista em uma organização estatal. Então lembremos que Mussolini ascendeu ao poder a convite do rei da Itália, 2 dias após a marcha sobre Roma, em 28 de outubro de 1922. O que se seguiu foi um governo que se equilibrou tenuamente entre os interesses dos fascistas e os conservadores no exercício do poder. No caso italiano, Mussolini não possuía plenos poderes, pois as elites conservadoras mantinham o poder em cargos estratégicos e o Partido Nacional Fascista estava subordinado ao Estado. Mussolini, portanto, tinha menos liberdade de ação, seja por conta do rei, seja por conta da rivalidade entre os líderes de seu partido. Ou seja, dá para entender aqui que Mussolini, mesmo tendo ascendido ao poder, ele não era o chefe supremo de tudo. Ele tinha que ceder a algumas situações. Ele não tinha o controle absoluto. Já na Alemanha,
estava sob o funcionamento de um Estado dual, que significava que havia um Estado normativo, com autoridades legalmente constituídas, serviço público tradicional e vigência das leis, e um Estado prerrogativo, com organizações paralelas ao Partido Nazista, sem obediência às leis e sujeitas às vontades do governante. Com o tempo, no regime nazista, o Estado prerrogativo tomou algumas funções do Estado normativo. No caso fascista, se aplicado a mesma teoria do Estado dual, o Estado normativo predominou ao prerrogativo. Não que o governo Mussolini não tenha exercido sua força paramilitar e perseguido opositores, pois a política secreta agia plenamente, e havia censura de imprensa. Porém, diferente da Alemanha, Mussolini dividiu o poder com o partido fascista, a máquina estatal e a sociedade. Aqui então, pessoal, para vocês acompanharem um pouco mais sobre as figuras de quem nós estamos falando, eu trouxe algumas imagens. Na primeira imagem, mais à esquerda do vídeo de vocês, tem por ordem aqui Mussolini, o Hitler ao centro, e um pouco mais à direita, o rei Vittorio da Itália. Na imagem número 2, ao centro, nós temos Mussolini e o rei Vittorio. E na imagem mais à direita, o rei Vittorio, sozinho. Para vocês acompanharem então os três personagens de quem nós estamos falando, né, com maior destaque nesse primeiro momento. Seguindo para o próximo slide. Aqui outra coisa muito importante que eu gostaria de destacar para vocês. Aqui na minha esquerda, na esquerda do vídeo de vocês também, a bandeira do Partido Nacional Fascista Italiano. Então, como vocês podem observar aqui, aquele machado, né, em torno dos feixes que a gente comentou, que é a tradução do que é o fascismo, né? E do outro lado aqui, na direita, a bandeira da Itália fascista. Nós temos a águia, né? E ela está segurando o machado, né, com as patas. Vamos enfatizar, né, mais uma vez, que a águia é aquele modelo, né, de soberania, que a águia é o que voa mais alto, que está por cima de todos. Então, por isso, a águia é um símbolo muito utilizado no governo tanto fascista italiano quanto no nazismo alemão. E ela representa aqui, então, a soberania, né, do fascismo na Itália. Aqui mais algumas imagens. Na minha esquerda aqui, à esquerda do vídeo de vocês também, são fascistas marchando para Roma, passando pela Ponte Salario, que é cerca de 6 km da capital. Uma imagem histórica aqui muito interessante para vocês observarem, né? Que já é essa tomada, né? Essa marcha para Roma, que culminou na ascensão de Mussolini ao poder. E na outra imagem à direita, vocês já podem observar a imagem da marcha sobre Roma, que é esse dia histórico, né, que culmina na ascensão de Mussolini, então, ao poder da Itália. Um exemplo de como Mussolini tinha margem limitada de ação são os Tratados Lateranos, em especial o Tratado de Latrão, firmado em 1929 com a Igreja Católica. Desde a unificação italiana, em 1870, o Vaticano não era reconhecido pelo Estado como um território autônomo, perdendo também territórios para a União. Para garantir o apoio à Igreja e aos católicos, Mussolini, que era ateu, inclusive, vale a pena destacar isso, ele firmou um tratado com o Papa Pio XI, garantindo à Igreja o território do Vaticano como Estado pontifício e tornando oficial a religião católica para a Itália, dentre outros termos que garantiam hegemonia cultural à Santa Fé. As tensões entre o Partido Nacional Fascista e as instituições de Estado foram administrativas e administradas com mais tranquilidade, pois os regimes fascistas protegeram os serviços públicos da intromissão do partido,
ao caso que os funcionários públicos no judiciário, na polícia e na medicina apoiavam o apelo à autoridade e à ordem. Na sociedade civil, havia o terror seletivo, voltando-se para alguns grupos, em geral opositores, sindicalistas, socialistas e comunistas. Nessa área, Mussolini demonstrou maior controle com o corporativismo, ao lançar, em 1927, Carta de Trabalho, Carta del Lavoro, para estabelecer a aparente cooperação entre empresários e trabalhadores. No discurso, Mussolini promete acabar com a divisão de classes que dividia os italianos. Na prática, o governo eliminou os sindicatos antifascistas e as organizações trabalhistas autônomas, conferindo de fato poder aos empresários. Então, destaque é que aqui evidencia-se como o governo fascista ele agia, né? Sempre mostrando um apoio, um apelo às classes mais humildes, às classes trabalhadoras, porém, na prática, era um governo que servia muito mais aos interesses dos patrões, aos interesses dos grandes empresários, e que pouco favorecia, na verdade, os mais humildes, os trabalhadores, né, em geral. O discurso era populista apenas para chamar a atenção, mas na prática era um discurso muito mais apropriado para quem tinha muito mais poder aquisitivo. E a relação aqui também com a Igreja Católica, ela passa também por uma estratégia de populismo, né? Já que a Itália era majoritariamente católica, ao reconhecer o Estado do Vaticano como independente, né, e ao valorizar a Igreja Católica como a grande religião predominante na Itália, ele ganha também com isso o apoio dos católicos, né, aqueles mais fervorosos, mais defensores, para si, numa estratégia que tem que ser reconhecida também como interessante, né, já que se trata de um governo e os governos fascistas eles são reconhecidos até hoje pelas suas capacidades de serem muito bem populistas. Houve um momento de radicalização, como em 1925, em que Mussolini se declarou Il Duce, que seria o guia da nação. Após o golpe de Estado preventivo para assegurar o poder do PNF, que é o Partido Nacional Fascista, a invasão e ocupação da Abissínia, que é hoje a Etiópia, entre 1935 e 1936, foi outro momento de radicalização que encontrou apoio na opinião pública, e foi um episódio de intenso massacre da população local. Para tais ações, os fascistas recorriam para um ideal de resgate do passado glorioso do Império Romano, a partir das expansões ultramarinas. A conquista da Etiópia foi anunciada como o ressurgimento do Império Romano, após séculos. Se o ideal expansionista nazista foi a busca pelo espaço vital da população ariana, no caso italiano, a questão racial não foi o principal motor das invasões, nem do envolvimento na guerra. Ainda que a questão racial não tenha sido central na política fascista italiana, leis raciais foram implantadas a partir de 1938, em razão do alinhamento de Mussolini com Hitler. Nos anos 20, Mussolini fazia discursos exaltando o caráter de estrangeiros do Império Romano, mas, nos anos 30, o discurso mudou após a invasão da Etiópia, com leis que proibiam o casamento entre italianos e etíopes, bem como leis antissemitas implantadas dentro da Itália, por inspiração das leis antissemitas, de Nuremberg, na Alemanha, que proibiu o casamento entre alemães e judeus, e fazia outras restrições a judeus na sociedade alemã. Por isso, a Roma Antiga foi representada como racista no discurso de Mussolini. Em 1938, foi publicado o Manifesto dos Cientistas Racistas, assinado por 180 cientistas, proclamando que, agora, existe uma raça italiana pura, verificada na pureza de sangue, e que era o momento de os italianos se declararem racistas. A maioria da população da Itália hoje é de origem ariana, e sua civilização é ariana.
essa população e sua civilização ariana habitaram nossa península por milênios. Pouca resta das populações pré-arianas. Os judeus não pertencem à raça italiana. Então, esse é um trecho desse manifesto, né, dos cientistas racistas, ou seja, os cientistas que defendiam que a Itália tinha que sim seguir esse exemplo da Alemanha e não reconhecer mesmo pessoas de outras origens que não fossem a pura ariana, como defendia Hitler. Contudo, alguns judeus estiveram na fundação do movimento fascista, e o antissemitismo não era parte do ideário inicial. Tais leis raciais não foram completamente aceitas, pois havia críticas não somente quanto ao antissemitismo, como também havia críticas a uma ideia de raça pura italiana. Uma postura difícil de se conceber em um país com regionalidades distintas. Então vejam a seguir o extrato de uma carta escrita em dezembro de 1938 por uma mulher, Dina, de Trieste, que repreende Mussolini pelo Manifesto dos Cientistas Racistas. Então aqui está a carta, ó. Sua Excelência Mussolini. Que vergonha! Que vergonha esses cientistas que supostamente descobriram a verdadeira raça italiana, e vergonha quanto àqueles que pensam nas provisões para a defesa da raça que o senhor promulgou. Ainda estou incrédula e tenho esperanças de que o senhor não se deu conta dos monstros que têm germinado nos pensamentos e nas ações daqueles que, com consequências terríveis, dividirão dolorosamente a grande família italiana. Não são estes mesmos judeus sujos quem trouxeram Trieste de volta à Itália há 20 anos? Eles serão tratados como inimigos? Não se tem notícia de como essa carta foi recebida e do que ocorreu com a sua remetente. Entretanto, é interessante notar que havia resistências ao fascismo, mesmo que pontuais, custando a vida ou a liberdade de certos opositores, como foi o notório caso do historiador italiano Gaetano Salvemini, de 1873 a 1957, que foi um ferronho opositor do fascismo e foi exilado na Inglaterra, e o autor de um dos primeiros estudos do movimento, em 1927. O historiador italiano Stanislao Pugliese reúne vários exemplos de resistência antifascista na Itália, como o caso de jornais clandestinos, ações individuais ousadas, como foi o jovem químico Lauro de Boses, que, em 1931, alugou um avião e, ao sobrevoar Roma, jogou pelo ar panfletos conclamando os italianos a se rebelarem contra o fascismo e a lutarem por sua liberdade. Ou o caso do historiador Benedetto Croce, que publicou o Manifesto dos Intelectuais Antifascistas em 1925. Para muitos italianos, ler os trabalhos de Croce já era um ato antifascista. Os ideais antifascistas difundidos para a população eram transmitidos em forma de slogan e aforismos. Falaremos sobre um aforismo daqui a pouquinho também. Presentes em prédios públicos, escolas, materiais didáticos, como por exemplo, crer, obedecer, combater. E Mussolini está sempre certo. O que seria então um aforismo? Seria uma forma de expressão sucinta de um pensamento moral. Uma definição breve, um ditado. Ou seja, um aforismo era alguma coisa que era apontada como um ditado, era aquilo que você tinha que seguir daquela maneira. Então, esses exemplos aqui, ó, crer, obedecer, combater, Mussolini está sempre certo, isso era sempre propagado e da mesma maneira, da mesma forma, era algo para se fixar, para se manter, para que as pessoas não saíssem da linha. É isso porque é isso e não interessa mais nenhum outro caminho. Vocês sigam nessa linha porque essa é a importância. É isso que tem que ser. Aqui agora nós vemos algumas imagens sobre a resistência antifascista italiana. O grupo ele não era pequeno, ele reuniu vários italianos, ele lutou e durou bravamente, embora não pareça, né? A Itália ela travou duas guerras, né? Uma que foi ao lado primeiro, né, da Alemanha e depois com a queda do Mussolini convertendo o seu lado,
Mas a principal guerra foi uma guerra interna, né? Onde os antifascistas eles lutavam incessantemente para derrubar o governo, para derrubar os militares que ali estavam e que queriam a todo custo proteger os ideais e aquele governo. E resistiram muito, né? Os antifascistas eles resistiram muito, lutaram bravamente e até compuseram um hino que nós vamos falar então mais para frente, daqui a pouquinho, né, dentro dessa aula ainda, sobre o hino da resistência antifascista. Vamos seguindo para mais algumas imagens. Aqui, onde vocês podem ver, né, as manifestações, né, levando cartazes, né, a resistência continua, né, a resistência continua e a mobilização popular. Vocês podem ver que era algo que toda a população ela cobrava, não era algo isolado de uma outra pessoa, um outro grupo específico, né? A população em si, no geral, ela não concordava com as políticas do governo italiano. E ali na outra imagem mais à direita, il fascismo non passerà, que é que o fascismo não ia passar, né? Ou seja, não vamos dar continuidade a isso, não queremos que isso siga. Nós vamos lutar conforme for, do jeito que for preciso, mas não deixaremos que isso continue, que isso vá adiante. Claro que demorou um pouco, né? Mas toda a luta, ela sempre foi muito bem-vinda e muito importante, porque, de certa forma, essa força que a resistência mostrou ter, que mostrou possuir, ela ajudou, sim, com certeza, na derrocada, né, na derrocada do fascismo, né? O antifascismo são deles, né? Desculpa um pouquinho os erros aí, mas vamos seguindo aí. Trabalho um pouco exaustante, mas a gente está aqui firme e forte para trazer para vocês um pouco desse conteúdo aí que, na minha concepção, é bastante interessante. A gente está observando os eixos, né, pré-Segunda Guerra, de uma forma um pouco diferente, né, daquilo que a gente está habituado a conhecer, né? A gente não fala muito sobre essa questão do pré-Segunda Guerra, a gente não fala muito sobre a questão também do pós-Segunda Guerra, não dessa maneira como abordaremos aqui nesses conteúdos dessas aulas. É um pouco diferente, mas é mais interessante. Pelo menos ao meu ver, é um pouco mais interessante porque foge do monótono, né? Foge daquilo que a gente está sempre acostumado a ler, que a gente sempre vê, porque aconteceu aquilo, aquele outro, não sei o que tem. Não, aqui a gente vai trazer perspectivas diferentes, são pontos de vista diferentes. E eu acho que vale a pena sim trazer para vocês dessa forma. Por isso que eu falo, é um trabalho que foi um pouquinho mais desgastante, mas valeu muito a pena. E se vocês acompanharem com afinco, se vocês acompanharem com um interesse um pouco maior, tenho certeza que vocês não se arrependerão de continuar e se manter nesse assunto aqui. Aqui agora, seguindo, né, para mais duas informações para vocês, né, duas imagens que são interessantes. Aqui à sua esquerda, à esquerda do vídeo, o símbolo da luta antifascista. Então, se o símbolo do fascismo é aquele machado, né, que é cercado por aqueles feixes, né, amarrado todo certinho lá, que representa o fascismo, aqui o símbolo da luta antifascista é esse machado, ele sendo cortado por outro machado. Ou seja, não, é uma resposta. Não, aqui não, o fascismo aqui, ele não se constitui, ele não se permanecerá. Nós lutaremos contra ele. Então, essa é a representatividade que existe nessa imagem, né? A destruição do fascismo, vamos colocar assim. Vocês não têm esse poder, vocês não têm essa capacidade de estarem governando. Nós estaremos resistindo, nós estaremos lutando para que isso caia, para que isso não se permaneça, para que isso não fique, não perdure. Agora, observando aqui do lado à direita do vídeo de vocês,
nós vemos um pedaço aqui, um recorte de um jornal, que ele testemunha o canto da resistência, né? Que é aquilo que a gente vai falar daqui a pouquinho, chegando para o final da aula, que é o Bella Ciao. Aqui fala mais ou menos na tradução aqui, que é um documento do nosso tempo, né? Que é um canto dos membros da resistência e patriotas, né? Aí Bella Ciao, né? Que seria, na tradução, querida adeus, né? E embaixo ali, a resistência na Itália, né? Um testemunho sonoro. Seguindo para o próximo slide. Aqui então eu trago essa curiosidade para vocês que eu vim comentando e agora a gente destrincha melhor sobre essa questão. Provavelmente, pessoal, a maioria de vocês aqui já ouviram falar, pelo menos alguma vez, né, da aclamada série La Casa de Papel, da Netflix, certo? A música tema da série, ela se tornou febre e ela ganhou destaque em várias redes sociais. Inclusive, ela foi regravada várias vezes, né? Porque a série ela se tornou um sucesso mundial, virou febre, enfim. E a música tema da abertura ela foi regravada justamente por isso, né? Algo que faz muito sucesso, não, vamos regravar, vamos colocar, tal, sei que tem. E ficava na boca do povo por muito tempo, né? Todo mundo saía cantando o refrão da música, enfim, tal. Acontece que a música em questão é Bella Ciao. E talvez a maioria de vocês aqui não saiba, mas essa é a música que foi símbolo da resistência italiana contra o fascismo. Não se sabe ao certo quem que é o verdadeiro compositor da música, mas o fato é que os membros da resistência partiam para a luta cantando essa música como um hino. Tanto que até hoje ela é considerada o hino da resistência antifascista. Então, a tradução para o português, como eu já comentei para vocês no slide anterior, é Querida Adeus. E a música em sua versão original ela vai estar disponível aqui no slide final da aula. Eu recomendo, pessoal, que vocês ouçam a música e com muita atenção mesmo. A música vai estar disponível aqui com a tradução e eu espero que vocês aqui acompanhem com o contexto histórico inserido daquilo que a gente está falando. Então, quando vocês ouvirem a música, vocês lembrem das imagens que a gente compartilhou aqui, tanto na primeira aula como nessa aula aqui agora. Tentem imaginar qual que era a situação, né, das lutas, né, dos membros antifascistas, toda a questão de liberdade do povo italiano que estava envolvida nisso, né, e que vocês se atentem, né, para tentar entender melhor essa questão histórica, porque esse vídeo em específico, talvez ele seja um dos raros momentos que a gente tem na história onde uma música representa um momento tão preciso e tão valioso para nós. Em pouquíssimos outros momentos, em pouquíssimas outras situações históricas, nós estudamos e nós temos tanto acervo para falar sobre e documentado, inclusive gravado como nós temos essa música, para tentar entender essa situação. O que a gente tem aqui, o que eu vou estar disponibilizando para vocês, se vocês quiserem observar depois um pouco mais na internet, vocês podem também, vocês fiquem à vontade. Mas o que a gente tem aqui é algo que pouquíssimas vezes na história acontece, porque a gente sempre trabalha com eixos muito distantes, com situações que estão muito longe da gente. E a questão da Segunda Guerra Mundial, ela tem um acervo muito rico. Por isso que no começo da aula eu já falei que é um assunto que se destrincha em tantas ramificações que é muito difícil a gente querer falar sobre tudo. Quando a gente vai falar sobre a Segunda Guerra, a gente tem que traçar uma linha para se seguir. A gente não adianta querer falar tudo desde o começo com riqueza de detalhes, porque a gente não consegue. É praticamente impossível falar sobre toda a situação. Já é impossível falar sobre todo o período histórico, né, contextualizado do jeito certo como deveria ser. Até porque se a gente fosse contar do jeito certo, a gente levaria o mesmo tanto de tempo para repassar com riqueza de detalhes. Então tudo que a gente faz é um apanhado
mais ou menos daquilo que a gente gosta de enfatizar como mais importante. E aí tem as questões curriculares, então aquilo que o currículo considera mais importante ser passado a gente passa. Aquilo que aqui, por exemplo, como é um trabalho onde eu puxo fora do currículo escolar, onde é um trabalho um pouco mais livre da minha autoria, eu posso trazer coisas avulsas, aquilo que vocês podem acabar vendo, né, na escola, mas ainda assim é algo muito importante para se enfatizar, porque é uma complementação. Você pode pegar aquilo que você aprendeu na escola, juntar com isso que você tem aqui. Você pode pegar isso que você tem aqui, juntar com o que você vê na escola. E essa música em específico é um desses momentos valiosos que, para nós, é uma fonte histórica que tem um valor inimaginável. Vocês não fazem ideia, para o historiador, quanto vale você ter uma música da época que retrata com riqueza de detalhes, que retrata dessa maneira tão importante como foi esse símbolo da resistência antifascista. Espero que vocês façam um bom proveito. Vou encerrar aqui, depois do término da música, então a aula se encerra. Que vocês tenham tido uma ótima aula aqui. Espero vocês na próxima aula, onde nós destrincharemos mais, então, a situação do nazismo na Alemanha. Por hoje é só. Aproveita então, bela tchau. Até a próxima aula. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la